Meus irmãos, quero levar essa orientação com muita seriedade agora para você, para mim, para que a gente venha refletir. Nós precisamos entender que Deus não tolera o pecado, que Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém, e que o pecado só leva a fazer Deus despertar a ira dele por nós. Nós precisamos entender que o amor de Deus para nos perdoar, ele foi manifestado para nós através de Jesus. Se o homem receber Jesus Cristo, quando Deus olha para nós através de Jesus, a ira dele é aplacada, o juízo dele é aniquilado. Nós somos absolvidos da ira através de Jesus, do sacrifício dele, quando nós estamos nele. Quando nós não estamos em Cristo, quando Deus olha para essa humanidade, Ele olha com o seu olhar de indignação, de ira, de fúria, para lançar o juízo dele sobre nossas vidas, porque tudo tem um tempo determinado. Está chegando o tempo determinado de Deus punir e derramar a sua ira sobre toda a humanidade. Portanto, nós precisamos entender que nós não podemos brincar com essa realidade, com essa verdade. Deus, ele aborrece. Deus, ele não vai justificar o pecado de ninguém se não se arrepender e não deixar. Porque a Bíblia nos ensina que só alcançará misericórdia aqueles que confessam e deixam. Ah, eu estou em Jesus já, vivendo no pecado. A Bíblia diz que quem está em Cristo deve andar como ele andou. E quem está em Jesus não vive na iniquidade. E quem é de Deus não peca, ou seja, não permanece em pecado. Jesus veio para isso, meus amados, para nos libertar do pecado. E se há algum pecado que nós temos a convicção que estamos cometendo, é preciso se arrepender. Jesus veio para nos dar entendimento da vontade de Deus e essa vontade se submeter. O apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, o versículo 1 em diante, ele diz: portanto, é inexcusável, ou seja, indesculpável, quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julga outro, pois tu que julga o outro, fazes o mesmo. Tem muita gente julgando, porque você vai para o inferno, porque você é isso, e não para ver que está fazendo o mesmo ou pior. E não para ver que a situação dessa pessoa está em pior do que aquela. Porque essa pessoa que julga o outro, ele já é conhecedor da verdade, mas está vivendo no pecado, julgando o outro em pecado, ele conhecendo a verdade, o outro não, o outro ainda está na ignorância, o outro ainda está lá sendo ainda trabalhado para que Deus abra o entendimento dele, para ele tomar a sua decisão. E nós, muitas vezes, conhecendo a verdade, vivemos a mentira. Conhecendo a vontade de Deus e aborrecemos a Deus, vivendo contra a vontade dele. Portanto, eu quero dizer nessa hora, Deus, continuando falando através de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim: mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Porque nós ignoramos a benignidade de Deus para conosco, desprezamos ela, não sabendo que todo o livramento que Deus nos dá, toda oportunidade de vida que Deus nos dá, não é para a gente continuar no pecado e nos nossos deleites malditos que aborrecem a Deus, é para que a gente se arrependa, é o tempo que Deus está nos dando, para que venhamos a nos arrepender. E nós ignoramos a dureza do nosso coração, pelo desejo do pecado, pelo prazer maldito do pecado, da libertinagem que esse mundo oferece para a gente viver. Ignoramos a benignidade de Deus todos os dias em nossas vidas, quando nós dormimos e amanhecemos, acordamos. Isso é a benignidade de Deus nos dando outra oportunidade, outro dia, para que a gente venha nos arrepender e deixar a prática do pecado. E a gente ignora isso e continua praticando o pecado, vivendo aborrecendo a Deus, vivendo os deleitos, os desejos da carne. Muitos que estavam tentando caminhar com Jesus, buscando caminhar, hoje estão de volta, mergulhados no pecado, justificando a sua atitude, contrariando quem vai lhe dar um conselho,
soltando palavrões, soltando afronta, sendo brabo, rejeitando o conselho que muitos vão dar para que ele volte para Jesus e deixe o pecado. Isso não é filho de Deus, porque aqueles que é filho de Deus aceitam a repreensão. Quem não aceita é bastardo. Estava apenas vivendo enganado e enganando a ele mesmo. Porque quem é filho de Deus aceita a repreensão, ainda que não goste, mas eles não aborrecem. Eles não se voltam contra a repreensão. Eles não ameaçam ninguém. Eles aceitam porque ele tem ainda a semente de Deus nele. Então quero dizer, não ignore, irmãos. Vamos prestar atenção, vamos viver uma vida de temor a Deus, de santidade a Deus. Vamos tirar todo o pensamento mal, todo o fingimento, toda a malícia, toda a atitude que não agrada a Deus dos nossos corações, dos nossos olhos, das nossas atitudes. Vamos se converter verdadeiramente ao Senhor, seguir a sua palavra, submeter-se à sua palavra, resistir o diabo, submeter-se a Deus e andar em santidade na vontade de Deus. Porque muitos estão nos púlpitos, condenados, vivendo em pecado, e chamando os outros à santidade. Muitos estão aí ignorando a realidade de Deus, vivendo no pecado e achando, não, mas no tempo certo eu volto, eu sou um escolhido, eu sou um pregador, eu prego muito, eu faço muito, Deus me deu o dom. Cuidado, se está em pecado é filho do diabo, é filho da ira, e se não se arrepender enquanto é tempo, vai para o inferno, porque a ira de Deus pode descer na sua vida a qualquer momento. Creia nisso, meu irmão, tenha temor de Deus, tome uma atitude. Faça como filho pródigo, caia em si, reconheça a sua miséria, está distante de Deus, se morrer assim é inferno, volta para Deus, pede o perdão, Jesus, ele é fiel para perdoar. Se pecares, tem um advogado no céu, junto ao Pai, Jesus Cristo. Então que nessa hora Deus te abençoe e que se arrependa e volta para Deus enquanto é tempo, amém? Em nome de Jesus.